Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O programa Ponto de Vista de hoje, especial pelo Dia das Mães, a quem transmito os parabéns com votos de felicidades e vida longa para todas, entrevista a doutora Kívia Bezerra Mota, médica ginecologista, que faz parte do Comitê Científico de Natal, que estuda como combater a Covid-19 entre nós. Ela vai nos dar seu ponto de vista sobre o vírus e sobre como ele está sendo tratado aqui e no Brasil. Doutora Kívia, uma alegria imensa entrevistá-la. Já tinha programado isso há muito tempo, mas é sempre o momento oportuno. Eu quero agradecer por você ter aceitado o meu convite e de estar aqui hoje, especialmente no Dia das Mães, dando essa entrevista tão importante. Obrigada pelo convite, sim. E um beijo a todas as mães pelo dia de hoje. Ah, sem dúvida. Doutora Kívia, sua especialidade e quando você se formou em medicina? Eu me formei em medicina em 1990, eu me formei aqui na UFRN. Logo a seguir eu fui fazer ginecologia e obstetrícia, depois eu fiz algumas subespecialidades dentro da gineco-obstetrícia. E como eu sou da universidade, terminei tendo que fazer mestrado, doutorado. E há pouco tempo fui para São Paulo, fiz um pós-doutorado lá e voltei agora, faz 1 ano e pouquinho que a gente chegou. Agora, uma pergunta capciosa. Como é que surgiu o seu interesse em se aprofundar na pandemia do coronavírus? Eu nunca pensei em trabalhar com o coronavírus, né? Inicialmente a gente imaginava que ela era uma doença unicamente infecciosa, mas hoje a gente sabe que ela é uma doença imunológica, ela é uma doença de inflamação, doença de coagulação, e ela é uma doença de dentro do vaso, né? Uma doença do endotélio. Então, em todos os lugares onde houver vaso, tem Covid, né? Então, ela é uma doença muito sistêmica, ela é uma doença de todas as especialidades, tem alguma coisa a contribuir, os pacientes podem sofrer consequências em qualquer ponto do seu corpo, em qualquer órgão, a gente tem encontrado consequências dessa endotelite, né, dessa inflamação dos pequenos vasos, que é o que a Covid-19 causa. Eu sou obstetra, eu sou ginecologista, mas principalmente eu sou curiosa, né? E como médica eu adoro estudar até outras coisas, sempre leio muito, antes de dormir estou sempre lendo. E tive contato com um paciente de Covid em março do ano passado e precisei ficar em quarentena. Naquela época, não sei se vocês lembram da Prevent Senior, que é um plano de saúde lá em São Paulo, que estava sendo investigado porque todos os idosos estavam indo a óbito, todos os idosos de Covid estavam indo a óbito, a mortalidade deles era altíssima. Houve até uma investigação do Ministério Público, intervenção do Ministério da Saúde, e logo a seguir eles começaram a usar medicamentos reposicionados, né, recolocados, e a mortalidade deles despencou. E aí eu comecei a estudar por que eles estavam fazendo. E aí a gente foi ler bastante sobre como a doença funciona. A partir do momento que você entende como ela funciona, o que ela faz com o corpo humano, fica muito mais fácil você entender como abordar as diversas fases da doença da Covid-19. Foi por isso que se deu a sua aproximação com o Comitê Científico de Natal? Quando aconteceu essa sua vinculação a esse comitê? Eu sou amiga pessoal dos familiares do prefeito, né? Então tinha um certo acesso. E a mortalidade estava aumentando no Brasil e a gente sentia que ia chegar em Natal. Natal não tinha tido um pico ainda, mas aí eu resolvi procurá-lo para saber e oferecer ajuda no que a gente já estava estudando e ele achou interessante. Ele também já vinha conversando com os outros especialistas da Infecto, até que ele resolveu criar o comitê e tive muita honra de ter sido convidada
na formação do comitê, talvez para dar minha contribuição como ginecologista, como obstetra, porque a Covid na gestação tem suas nuances e acho que a gente começou Natal assim. ter um prefeito num período como esse, de pandemia, que é médico, Álvaro Dias é médico, isso deve ter ajudado bastante a vocês do comitê. Sim, ajudou bastante até na convocação do comitê, né? Então, assim, ele conhece os colegas, ele tem colegas médicos contemporâneos dele, ele conhece a titulação de cada um, onde cada um atua, e acho que isso facilitou a criação do comitê. Ele fez um comitê de múltiplas especialidades, né? Então, tem geneticista, tem infectologista, tem cardiologista, tem nefrologista, tem obstetra. É um comitê de múltiplas especialidades, isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Agora, doutora Kívia, o que é que você acha da aglomeração que continua existindo aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil? E o que é que você pensa sobre lockdown? Tá. Aglomeração e lockdown. A aglomeração, acho que nesse momento, né, totalmente descabido, né? É falta de consciência de muita gente jovem, muita ansiedade para se encontrar com os amigos, as pessoas estão com essa ansiedade, e isso provocou, né, essas aglomerações que nós vimos no Carnaval, no Ano Novo. Nós somos totalmente contra aglomerações, nós repudiamos que as pessoas se aglomerem. A gente fala em distanciamento, a gente reafirma o uso da máscara, do álcool gel, das medidas sanitárias de higiene, porque são as medidas primárias, né? Mas tem mais coisa a ser feita. Em relação ao lockdown, eu sempre tive muitas dúvidas. Tem uns trabalhos interessantes mostrando que 80% das contaminações acontecem dentro de casa. Tem outro trabalho mostrando que aumenta o risco de contaminação em 6.000%. E nós sabemos que os nossos cômodos, as nossas casas, nossas residências aqui, elas são pequenas, elas são numerosas, o número de pessoas que vivem nessas residências é numeroso, tá? E eu sempre ficava me perguntando, meu Deus, uma casa que vivem 8 pessoas em 2 cômodos, eu vou mandar todo mundo ficar dentro de casa, se um sai e se contamina, contaminou todo mundo. Então, assim, a gente vê a contaminação familiar até agora, a gente continua vendo marido e mulher, filho, avó, quando pega normalmente a gente trata a família inteira, tá? Todos pegam. Então, acho que pesando pós e contra, o lockdown não faz diferença. Eu acho que se nós estivéssemos conseguindo um meio termo, e fica aqui um alerta para que os estudiosos da epidemiologia, eu acho que ficaram devendo ao mundo o modelo ideal. É verdade. Ficaram nos Você devendo, falou sim. em várias áreas, inclusive econômica, que está tendo um grande choque e vai ser muito complicada a retomada do crescimento econômico por conta do lockdown, que evidentemente que algumas vezes os governos impõem à população. Mas, doutora Kívia, uma perguntinha também que não me quer calar. Houve e ainda está havendo politização nesse momento tão complexo na área da saúde pública? Sim, não tem como negar que existe politização, existe uma guerra, né, entre direita e esquerda, mas eu nunca pensei que isso fosse acontecer com a medicina, né, foi uma surpresa para mim. As pessoas dizerem, não trata ninguém, tranca todo mundo dentro de casa e só vai para o hospital quando tiver falta de ar. Isso nunca entrou na minha cabeça. Isso, eu dizia, não pode ser assim. Nunca vi medicina ser feita desse jeito, né? De trás para frente. E hoje a gente fica analisando algumas atitudes de alguns governantes e tem um viés político nítido, né? Tanto no governo federal, eu acho que houve falhas, né? Como nos governos estaduais e municipais, todo mundo falhou, uma doença nova, uma situação nova, exigir que todo mundo tenha acertado 100%, eu acho que é demais. Mas aqueles que se posicionaram
em busca do caos, em busca da derrocada econômica do país. Esses, para mim, foram os grandes vilões, se eu posso chamar, durante essa pandemia. Agora, a vacinação é a grande solução para o combate ao coronavírus? Eu acho que hoje é a maior delas, né? Nós estamos na expectativa que o número de casos decresça, com a vacinação atingindo cada vez um maior número de pessoas. Nós esperamos que o número de casos diminua. Nós já conseguimos observar algumas camadas, né, alguns segmentos da população onde você já tem um número de casos menor. Não é 100%, essa vacina não, está longe de ser 100%, mas ela diminui o número de casos, sim. Qualquer uma delas vai diminuir, umas mais, outras menos, umas mais seguras, outras mais eficazes, mas o que importa é que a gente tenha uma diminuição global no número de pessoas, de novos contaminados, né? É isso que se chama de imunização de rebanho? A imunização de rebanho é um outro conceito. A imunização de rebanho, ela é uma coisa que é naturalmente adquirida. Então, quando você tem uma infecção, né, tem uma epidemia, então a maioria das pessoas se contamina, você forma a imunização de rebanho de forma natural. Com a vacina, você também atinge a imunidade de rebanho, mas de forma artificial. E né, acho que vamos viver as duas coisas juntas, né? Muita gente já se contaminou pelo coronavírus, outros vão ser vacinados, outros vão ser contaminados e vacinados. E assim espero que nós aplainemos as nossas curvas, porque está difícil. Agora, outra pergunta, a última desse primeiro bloco, no seu ponto de vista, como é que está o planejamento do governo federal na distribuição das vacinas? O governo federal, não o governo do atual presidente, o governo federal sempre teve o Plano Nacional de Imunização. Nós temos uma capilaridade na distribuição de vacinas, o Brasil tem uma situação muito confortável em relação a isso. Então, a distribuição e aplicação, eu acho que é uma coisa que já existia por causa do nosso passado com outras vacinas. Então, não acho que tenha havido dificuldade do governo federal em implantar isso. Então, o governo federal manda para o governo estadual distribui para os municípios. Sempre foi assim, isso funcionou e acredito que isso está funcionando, porque se olhar a situação do Brasil, nós hoje estamos vacinando com uma velocidade invejável. Vamos desejar que, na verdade, você tenha falado pela boca de um anjo e que, na verdade, as coisas comecem a se normalizar entre nós. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua,
A escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com a doutora Kívia Bezerra Mota e, nesse segundo bloco, nós vamos dar sequência aos assuntos pertinentes a coronavírus. Doutora Kívia, a gente, no final do primeiro bloco, nós falamos sobre essa ação do governo federal. E aqui, no governo estadual e governo municipal, qual o seu ponto de vista sobre essas ações? Em relação ao governo municipal, eu estive mais próximo, né? Nós fazemos, como eu já conversei, nós fazemos parte do comitê voluntário, diga-se de passagem, somos todos voluntários no comitê. Eu acho que as ações que o prefeito adotou foram de extrema valia. Ele abriu centros, ele acolheu os pacientes, ele cumpriu o papel de um gestor municipal nesse momento. Os pacientes não se sentiram desamparados. O programa de combate à Covid tem falhas, nós temos muitos problemas ainda para melhorar, mas eu fiquei muito impressionada com a velocidade, a rapidez com que ele conseguiu implementar aqueles centros de diagnóstico e de acolhimento precoce ao paciente adoecido. Hoje ele já abriu o hospital de campanha, também foi um sucesso, ele conseguiu montar aquele hospital num tempo curto, foi uma negociação com a justiça, ele conseguiu aquele hospital lá da Via Costeira. Um outro hospital que ele abriu agora, que é o Hospital Zona Sul, para casos intermediários. As UPAs, nos picos, nós tivemos problema nas UPAs, superlotação nas UPAs, tivemos problema de excesso de leito. Natal foi uma cidade que foi muito castigada com essa cepa nova, e nós também recebemos muitos pacientes de fora, de outros municípios, né? Alguns municípios acertaram ou mais, outros acertaram menos. Alguns gestores senti que levaram a coisa mais devagar, outros se empenharam mais fortemente. Em relação ao governo do estado, eu tenho minhas críticas a fazer. O governo do estado realmente recebeu muitos recursos, nós tivemos problemas com os respiradores, com compra de respirador. Acho que o governo do estado focou errado, né? Focou em compra de respirador que, por acaso, nem aconteceram, né? Nem chegaram, alguns sim, mas teve um problema e acho que está sendo investigado. Distribuiu medicamentos, distribuiu recursos e acho que tentou acertar também, mas de uma forma que eu não estou muito próxima e eu não faria daquela forma. Isso. Agora, como ginecologista, o que você tem a dizer sobre a grávida e o coronavírus? A grávida e o coronavírus é uma situação nova, delicada, que pode se tornar grave. Como a gente falou, que é uma doença dos vasos, a gente tem vaso na placenta, a gente tem vaso no útero. As gestantes, elas coagulam mais por natureza, a natureza da própria gestação, ela é um estado de hipercoagulação, coagulabilidade. A Covid agrava isso, então nós temos um aumento no risco de abortamentos, nós temos um aumento no risco de óbitos de bebês já mais próximos ao nascimento, nós temos um aumento de casos de partos prematuros e de bebês de baixo peso, né? Além de um aumento de pré-eclâmpsia e um aumento de outros problemas de coagulação na gestante, como AVC, trombose pulmonar. Então, assim, é um quadro que a maioria das gestantes vai evoluir bem, mas uma parcela vai ter complicações dessa doença, o que nos preocupa bastante. E sobre a vacinação das gestantes, o que é que você tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é que nós estamos na fase 4, né, dos experimentos, né, que é a fase de aplicação na população, e que nos estudos de fase 3 eu não vi nenhum que contemplasse gestantes. Então, não existe nenhum estudo sobre gestação e vacina, segurança e eficácia da vacina nas gestantes. Saiu uma determinação dos laboratórios fabricantes das vacinas que as gestantes deverão assinar um termo de
livre e esclarecido sobre riscos e benefícios da vacina e que o obstetra também teria que assinar esse termo quando ele achasse que fosse conveniente indicar a vacina para a sua paciente gestante. Ô, doutora Kívia, outra pergunta que não me quer calar. O que você acha dos tratamentos precoces com medicamentos reposicionados? Você falou alguma coisa en passant no primeiro, salvo engano, no primeiro bloco, mas eu queria que você pudesse falar sobre isso. O que é que você acha desse tratamento precoce com o uso de medicamentos reposicionados? Seria ideal que nós tivéssemos um medicamento específico para coronavírus. Nós não temos um medicamento específico para coronavírus, mas vários medicamentos, eles têm ação antiviral atuando em diversas fases da primeira fase da Covid. Né? Então, a primeira fase da Covid, ela dura cerca de 5 dias, aproximadamente, é o que chamamos de fase virêmica. Nessa fase, a gente tenta diminuir o que a gente chama de carga viral. Vamos tentar destruir o inimigo ou torná-lo mais enfraquecido. Com isso, nós usamos medicamentos que têm ação antiviral. São medicamentos que eles foram reposicionados, né, como você bem falou. Então, por exemplo, hidroxicloroquina, ela é utilizada para artrite reumatoide, lúpus, mas ela já foi utilizada em outras ocasiões para infecções virais, com sucesso. Então, ela atua na ligação do vírus com a célula, ela impede, ela muda o pH intracelular, ela impede que o vírus se replique. Tá? Então, essa seria uma ação que nós acreditamos que exista, tanto é que eu prescrevo essa medicação. Todos os trabalhos que mostraram que ela não funciona foram feitos com ela sozinha e todos depois do 5º dia. Então, não existe trabalho mostrando que não funciona antes do 5º dia e com tratamento multidrogas, com efeito sinérgico entre elas. Uma outra droga, a ivermectina, ela é um antiparasitário? É um antiparasitário. A hidroxicloroquina, até esqueci, da malária, ela tem 2 efeitos, né? Na malária e na doença inflamatória. A ivermectina também atua na fase virêmica, nesse sinergismo, e hoje não são só essas drogas, a gente usa um antibiótico, todo mundo, você usa antibiótico para doença bacteriana, não, esse antibiótico ele tem ação antiviral, né? Nós utilizamos um xarope que inibe uma proteína que facilita a entrada do vírus na célula. Nós usamos bloqueadores androgênicos, porque o receptor de androgênio ele também facilita a gênese dessa proteína que facilita a entrada do vírus da célula. Então, assim, nós atuamos de forma sinérgica. Hoje o tratamento ele é multidrogas, o esquema mudou com essa nova cepa. O ano passado nós tratávamos de uma forma, hoje tratamos de outra. Eu tenho tratado pacientes desde o ano passado, acho que desde maio do ano passado eu comecei a tratar os pacientes devagarzinho, indo sentindo, conhecendo a doença, e eu estou muito satisfeita com o tratamento que eu tenho estudado, que eu tenho discutido, debatido com os colegas, e nós temos chegado a um sucesso, porque os nossos índices de letalidade são muito baixos naqueles colegas que tratam precocemente, que acolhem o paciente, que identificam quando a doença está se agravando e que atuam também precocemente nessas fases mais tardias da doença. Você está dizendo uma coisa muito importante, quer dizer, com esse tratamento, a taxa de letalidade ela é menor. Isso me parece ser interessante ouvir da sua boca essa explicação. Agora, por que é que eu até concordo também. Agora, por que é que há tantas dúvidas na própria classe médica sobre isso? Eu acredito que a medicina, até já comentei isso numa outra entrevista, hoje ela usa de uma ferramenta que é uma jovem senhora de 29 anos de idade chamada medicina baseada em evidências. Muitos colegas meus, principalmente de uma geração para cá, adotam a medicina baseada em evidências como um dogma. E aqui eu faço uma crítica, porque a medicina baseada em evidências ela é maravilhosa, ela é uma excelente ferramenta, mas ela não nos deu respostas nesta epidemia na hora que nós mais precisávamos, né?
Então, para você fazer um trabalho bem feito, randomizado, prospectivo, controlado, duplo cego, com um número de pacientes grande, isso leva tempo. Não pode enviesar o trabalho, então tem que mostrar exatamente em que ele se propõe, e isso normalmente leva 2, 3, 4 anos para sair um trabalho robusto, perfeito, isento de críticas. Nós não tivemos nesta pandemia um trabalho assim, dessa forma. Nós temos alguns estudos observacionais, temos alguns estudos prospectivos também, randomizados, duplo cego, mas de N, que eu falo número de pacientes pequeno, e é em cima disso daí que a gente tem estudado e tem visto que funciona. Só que antes de ver que funciona baseado simplesmente numa estatística, usou remédio, não usou remédio, usou dose tal, usou dose qual, a gente foi estudar como que a doença acomete o indivíduo e que tipo de medicamento poderia atuar naquele diverso passo a passo que o vírus faz com o paciente. Tá? Então, muito antes de você estar na estatística, funciona, curou tantos, tratou tanto, nós fomos estudar a parte mais básica da medicina, que a gente pode chamar de, uma parte dela chama medicina translacional, é você saber o que acontece no laboratório, lá a nível da física do vírus. Né? Então, tem um grupo no Brasil que até a física do vírus a gente já discutiu. Isso é a medicina baseada em evidência, consiste dessas pesquisas? A medicina baseada em evidência é só uma ferramenta. Ferramenta. Existem outras ferramentas, tá? Que a gente atua na medicina, que é estudar a fisiopatogenia da doença, que é estudar o mecanismo de ação das drogas, que é estudar, trazer o que já foi descoberto nas bancadas, o que já foi descoberto in sílico, quer dizer, nas simulações computacionais de medicamento com seus receptores, tudo isso é medicina. Na sua relação com o paciente, você passar um medicamento para o paciente e você vê que aquele seu paciente melhorou. Então, isso para mim é o mais importante. É você saber o que você está fazendo com o seu paciente, individualizar. E não colocar todo mundo dentro de um saco e, porque saiu na revista mais famosa que não funciona, então eu fecho os olhos, não quero estudar, não faço mais nada, porque não funciona e eu não vou fazer mais nada. Isso, para mim, aí fica aqui a minha crítica a alguns colegas com todo o respeito, mas eu acho que a medicina falhou nessa pandemia. Doutora Kívia, infelizmente o programa é bem curtinho, são só 30 minutos. Eu sou falante, né? Não, mas você está sendo esclarecedora demais. Tenho certeza que você, meu amigo telespectador, você, minha amiga telespectadora, tem gostado imensamente de assistir essa entrevista. A mim só cabe agradecer, renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite e ter dado esses seus pontos de vista sobre essa pandemia. E eu digo a você, eu não gostaria de ser um gestor, muito menos um médico, numa hora dessa, porque, na verdade, é complexo demais. Mas, doutora Kívia, agradecendo, eu queria lhe fazer uma última pergunta, bem rapidinho, com o andar da carruagem. Você acha que quando poderemos ter natalenses e potiguares imunizados quase que totalmente? O senhor fala que tenham tomado a vacina, exatamente, né? Com a Isso vacinação. vai depender muito da velocidade com que o governo federal faça o repasse, que o governo do estado repasse para a Prefeitura de Natal, e eu acredito que a Prefeitura de Natal está apta a aplicar, acho que se chegasse vacina para todo mundo, a gente vacinava todo mundo muito rapidamente, né? Então, eu tenho um colega que acho que é do SESI, ele disse que lá a capacidade dele vacinar são 4.000 por dia, ele está vacinando 400. Então, quer dizer, isso depende muito da velocidade com que o governo federal repassa para o estadual e que o governo estadual repassa para o município. Eu espero que seja rápido. Vamos pedir a Deus exatamente que seja rápido. Doutora Kívia Bezerra Mota, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo a brilhantar hoje, no Dia das Mães, esse nosso ponto de vista. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. E a você, meu amigo, minha amiga telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo ponto de vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN.
Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.